Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Alguns pastores, amigos, colegas, você, pastor Lúcio, você não traz um pequeno estudo sobre a vida de um obreiro, daqueles que estão fazendo a obra de Deus. E a gente sempre temos reuniões de obreiro no nosso ministério, aonde eu procuro tratar muito concernente à palavra, a aplicação da palavra, de nós vivermos, a palavra. Eu estava aqui em oração, estou até um pouco rouco, é madrugada, mas eu queria estar falando aqui com vocês 3 condições básicas para ser um obreiro aprovado. 3 condições básicas para ser um obreiro aprovado. Eu quero estar lendo um texto bem conhecido que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, que diz: procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tendo que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bom, só uma coisa eu quero extrair daqui. Procura-te. A palavra procura-te é a que é no dizer no original esforça-te, se dedica-te. Ou seja, um obreiro da casa do Senhor que exerce o ofício do chamado de Deus na vida dele, ele tem que se esforçar, ele tem que se dedicar. Ele não pode olhar para as nuvens, senão ele não planta. Ele não pode olhar para o vento, senão ele não faz nada. Então, um obreiro, ele tem que procurar a se dedicar, a se esforçar naquilo que ele foi chamado. As 3 condições básicas para um obreiro aprovado. Primeiro, eu anotei aqui, preparo. Ele precisa estudar, ler livros e congregar. Um obreiro, ele tem que estudar, ler Bíblia, estudar a palavra, ler livros. Ele precisa congregar. São marca na vida de um obreiro. Um obreiro que prega de segunda a segunda e nem comparece num culto de Santa Ceia, num culto de ensino, nas reuniões que tem do ministério, não é um obreiro aprovado. Porque todos os obreiros, eles foram enviados de Jerusalém, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma submissão, e exerceu o seu ofício com muito desvelo, com muito cuidado e muita precisão. Então, um obreiro que não congrega, que só estuda o dia que vai pregar, só lê a Bíblia o dia que vai pregar, não toma Santa Ceia, é reprovado. Um obreiro, o estudo faz parte da vida dele. Congregar faz parte da vida dele. Faz parte da vida dele participar do corpo e do sangue de Cristo e das reuniões ministeriais. Ele tem que estar lá. E nos cultos de ensino, porque se eu estou apto a ensinar, eu tenho que estar apto a sentar para poder ouvir também. Se Jesus sentou para poder ouvir, porque nós também não podemos sentar para poder ouvir? Quando encontrou dentro do templo, a mãe dele estava ouvindo e ensinando. Ouvia e falava. Então, nos ensinando que nós devemos falar e devemos ouvir. Devemos ensinar, mas devemos aprender. Segunda condições para um obreiro aprovado. Submissão. Eu botei aqui, submissão de um obreiro. Porque obreiro rebelde, obreiro que não respeita liderança, tendo conhecimento das Escrituras Sagradas,
sabendo a importância de uma liderança na vida dele. Se ele não quer ser liderado, então ele não pode liderar um dia. Eu botei bem aqui. Autoridade. Só quem, botei bem aqui, muito forte que eu botei. Não chega em lugar nenhum. Um obreiro rebelde não chega em lugar nenhum. Uma frase diz, que eu achei muito forte: só quem tem autoridade é quem está debaixo de uma autoridade. Um obreiro aprovado, ele é submisso. Só tem autoridade quem está debaixo de uma autoridade. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. E tem obreiros debaixo da minha autoridade. E da de Deus também. Sobre a hierarquia eclesiástica, sobre liderança. Então, como que eu quero ser uma autoridade se eu não estou debaixo de uma autoridade e estou invalidando princípios bíblicos? Aí tem muita gente que fala assim, que não precisa de pastor, que não precisa de liderança. Isso é engano. Isso é engano do diabo. Todos precisam de uma liderança. Foi assim desde o começo da Bíblia. E finalizou em Apocalipse e já começa as 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia, aos 7 anjos, aos 7 pastores, aos 7 líderes. Todos estão debaixo de uma submissão de Deus, mas tem as lideranças que Deus constituiu para poder liderar. Aqueles que Deus cobra, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, 3 condições básicas para um obreiro aprovado. Primeiro, tem que estudar, tem que ler, tem que viver, tem que praticar. Segundo, ser submisso. Ser submisso. Quem não se lembra de Arão e Miriam, que bateu de frente com Moisés e não quis submeter a liderança de Moisés, as decisões que Moisés tomou, porque tomou uma esposa coagita, se casou e ali começou um levante, comprou contra a vida deles, aí Deus desce. Se a liderança estiver fazendo o que Deus está mandando e andando pela direção de Deus, se tocar, Deus desce. Deus desce, Miriam fica leprosa, Moisés roga por Miriam e Deus pune ela. Não fica sem as consequências, mas depois Deus cura. Mas é a paz pela a consequência. Então, muito cuidado em se opor contra aqueles que estão na direção de Deus. Tem um bocado de liderança que está profanando o altar e profanando as cores de Deus. Eu faço é falar, sai fora. Procura lideranças compromissadas com a palavra, que ensina, que aplica, que zela da tua alma. E por último, um obreiro aprovado, fruto. Um obreiro precisa dar frutos e permanecer os seus frutos. E quando eu estou falando de um obreiro aprovado que dá frutos, eu não estou falando de frutos de pregação, de louvor, de falar em línguas, de rodar, de pregar. Não. Eu estou falando que precisa dar frutos do Espírito. Temperança, longanimidade, bondade, bom testemunho, caráter, comprar, pagar, ter um comportamento genuíno diante da sociedade, diante do seu cotidiano, ele se comportar como um obreiro que dá bons frutos. Porque não adianta o obreiro se revelar pelos seus dons dentro de 4 paredes e fora das 4 paredes se revelar um lobo, porque não dá fruto fora das paredes da igreja. E do lado de fora, mau fruto, mau comportamento. Então nós temos que dar bons frutos e permanecer, como Jesus disse, permanecer dando bons frutos. Permanecer dando bons frutos, dando bom testemunho. Não é simplesmente dar fruto dentro da igreja,
Mas os frutos do Espírito Santo tem que revelar na vida de um obreiro. Tem um obreiro que no trânsito ninguém conhece ele, que xinga, palavrão, manda não sei para onde, faz isso, faz aquilo, estressa, alguém passar. Então entenda, um obreiro ele tem que ter esses 3 requisitos básicos, 3 condições básicas para ser um obreiro aprovado. Estudar, meditar, ser submisso e dar bons frutos. E permanecer dando frutos. Que Deus te abençoe. Você que está aí na obra de Deus, aplique essas verdades em seu coração. Se você gostou, deixa nos comentários que eu vou trazer mais estudos concernentes a um obreiro. Ao ministério pastoral também, ministerial. Então, esteja interagindo nos nossos vídeos em nome de Jesus.